Muito boa tarde àqueles que ainda não tive a ocasião de ver esta manhã e de cumprimentar. E queria-vos dar conta do meu orgulho e satisfação por termos aqui connosco o professor João Ferreira do Amaral. Contrariamente ao que eu pensava, mas ele veio a dar-me conta, outro dia numa conversa, ele tem andado por aí escondido e a gente não dá conta dela, porque eu estava-me a dizer, sabes como é que lá se chega? Não, sei muito bem, vou lá muitas vezes, muito bem, pronto. Mas eu não tinha a mínima ideia, portanto temos um conhecedor da terra. Dito isto, queria referir que nos conhecemos há muitos anos, há várias décadas. O professor João Ferreira do Amaral integrou o júri da minha tese de doutoramento, e eu sinto muito honrado com isso. Depois fizemos uma carreira académica sensivelmente paralela. Participamos no mesmo concurso para professor catedrático. E ele ficou classificado em primeiro lugar. Eu fiquei mais ou menos à questão dele, de maneira já sabe o que é que isso significa. Muito provavelmente o professor João Ferreira do Amaral é o mais brilhante economista e académico da minha geração. A acutilância dos seus raciocínios, tanto em termos de teoria como de política económica, tem tanto reconhecimento na academia como fora dela. Não tem tempo, nem será talvez o local adequado para desenvolver o seu currículo. Porventura, muito mais importante é ouvi-lo hoje sobre aquilo que o desafiamos para nos vir falar, que é o que é que vale a floresta hoje, tanto em termos da sociedade, tanto em termos coletivos, como, porventura, em termos individuais. Professor João Ferreira do Amaral. Boa tarde a todos. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite da organização para eu participar neste evento e, em particular, ao professor Manuel Brandão Alves, que foi quem me desafiou e que eu aceitei com muita honra. Agradecer também as palavras que ele disse, evidentemente, como perceberam, são palavras ditadas apenas pela amizade, mas, em qualquer caso, gostaria de as agradecer e até estava a gostar de estar ali, mais uns tempos a ouvir e gostava de estar. Muito obrigado. Eu vou, como o professor Brandão Alves referiu, o meu tema é o valor da floresta e ele já deu duas indicações que, curiosamente, eu ia também abordar, sem combinarmos, uma visão mais da sociedade, mais macro, se quiserem, e depois uma visão que é uma visão de quem está de fora, no certo sentido, porque eu não sou produtor florestal, nem nunca fui, mas que, apesar de tudo, tenta pôr-se dentro dos problemas e, às vezes, também é importante ter essa visão exterior, a visão exterior propriamente dos aspectos de valor em termos da produção individual. Convém dizer, em primeiro lugar, que eu vou abordar a questão do ponto de vista não da floresta apenas, mas da chamada fileira florestal, ou seja, de todas as atividades que têm a ver com a produção florestal e com a produção das indústrias de primeira e segunda transformação que usam produtos da floresta. Em particular, vou abordar mais a fileira florestal no que respeita a indústrias que utilizam a madeira e a cortiça.
Claro que há outras, nomeadamente no agroalimentar, que utilizam, já tivemos aqui vários exemplos, produtos da floresta, mas eu iria mais centrar-me em termos das indústrias que se relacionam com a utilização da madeira e da cortiça. Em termos da fileira florestal no seu conjunto, ou seja, em termos de todas as atividades ligadas à floresta e à transformação de produtos florestais, eu penso que podemos e devemos analisar o valor em 3 tipos ou 3 facetas do valor. O valor económico, o valor social e o valor ambiental, que no fundo tem a ver com também o conceito de sustentabilidade. Grande parte do valor da floresta resulta de ser participante importante na sustentabilidade de uma sociedade, tanto do ponto de vista económico, como social, como ambiental. E, portanto, eu vou seguir esses aspectos e começarei pelos aspectos mais macro, se quiserem, mais relacionados com a fileira florestal no seu conjunto. Do ponto de vista económico, podemos dizer que a fileira florestal é um dos setores mais importantes do nosso país. Isto é muitas vezes esquecido. Infelizmente, a floresta aparece normalmente pelas más razões. Quando não aparece pelas más razões, nomeadamente os incêndios, aparece com outras razões também importantes, mas limitativas, como espaço de lazer, que também é, felizmente, mas a floresta é muito mais do que isso, do ponto de vista económico. É como digo, e isto pode surpreender muita gente, um dos setores mais importantes da nossa economia. Vou-vos dar alguns números muito poucos, só para terem noção disto. Que parece que afinal não é assim tão importante como isso, é a sua contribuição para o produto interno bruto, ou seja, para o conjunto de rendimentos, que é isso o conceito de produto interno bruto, o conjunto de rendimentos que são gerados no país em cada ano. A contribuição da fileira florestal no seu conjunto é de 1,2% do PIB, produto interno bruto. Como digo, parece que não é muito, mas se nós olharmos ou recordarmos a quantidade enorme de setores que há na economia, 1,2% é, de facto, muito importante. Aliás, em termos relativos, e a nível da União Europeia, o país em que a fileira florestal é mais importante deste ponto de vista, com exceção da Suécia e Finlândia, que sabemos que são países especiais também em relação ao peso da floresta e das atividades ligadas à indústria de floresta. Mas mais importante ainda do que a contribuição para o produto interno bruto é a contribuição para as exportações. A fileira florestal representa cerca de 10% das exportações de mercadorias, de bens, portanto, não estamos a incluir os serviços, de mercadorias do país, 10%. Há muito poucos setores que se possam orgulhar, digamos assim, de ter uma percentagem tão grande de participação nas exportações. E aqui, além disso, há um aspecto adicional que, mais uma vez, não é muito referido e que é, a meu ver, de crucial importância. É que, nas exportações portuguesas em geral, infelizmente, o valor acrescentado não é uma parte muito importante das exportações. Ou seja, é necessário importar muito para exportar. Por exemplo, a indústria automóvel. A indústria automóvel é importante do ponto de vista das exportações, mas é preciso importar muitas peças e outros elementos para podermos exportar. E, portanto, o valor acrescentado nacional, isto é, aquilo que fica realmente no país depois da exportação, é relativamente pequeno. Nas florestas, não. O valor acrescentado nacional é cerca de 70%, mais ainda, os últimos dados até apontam para um pouco mais, 70% das exportações. O que significa que, por cada euro exportado na fileira florestal, só se tem que importar cerca de 30 cêntimos, o que dá uma margem muito grande e muito superior à grande generalidade dos setores produtores de exportação. Este é um indicador muito importante porque nos diz uma coisa, é que podemos confiar neste setor como um setor de futuro em termos de exportação, sem termos a preocupação
de que, arrastada por essa exportação, venha tanta importação que depois deixe de ser muito importante do ponto de vista do equilíbrio externo da nossa economia. É um setor que é extraordinariamente inovador, principalmente do ponto de vista industrial, mas também em alguns segmentos da parte da produção florestal, mas principalmente do ponto de vista industrial, é um setor extremamente inovador, onde todos os dias aparecem novos produtos e novas utilizações, seja da madeira, seja da cortiça. Para lembrar a cortiça, nós que temos uma indústria que é dominante em termos mundiais no âmbito da cortiça, conseguiu a indústria reagir bem à concorrência de outros produtos alternativos em várias utilizações e, através da inovação, os ultrapassar. O leque de produtos, quer com origem na madeira, quer da origem da cortiça, vai-se abrindo. E porquê? Porque é também uma tendência importante, que é, e já chegarei lá quando falar do ambiente, é porque os produtos produzidos no âmbito da fileira florestal são produtos amigos do ambiente. E, consequentemente, são soluções que a humanidade precisa cada vez mais de ter, que é ir eliminando aqueles produtos que são mais prejudiciais do ponto de vista do ambiente e substituindo-os por produtos que façam o mesmo ou coisas semelhantes, mas que sejam amigos do ambiente. E esse caso é o caso de produtos da fileira florestal. Finalmente, é também uma fileira que tem uma importante componente de energia, de biomassa, e esse aspecto não é, evidentemente, de menor interesse na medida em que as questões energéticas estão sempre no cerne da economia. Portanto, eu não tenho receio nenhum em afirmar que a fileira florestal é um dos grandes setores produtivos da economia portuguesa. E devo dizer que, estando ligado mais à questão florestal no âmbito da associação que faço parte das indústrias da fileira florestal, estando ligado há cerca de 10 anos, eu não tinha esta percepção antes de facto começar a trabalhar nesta associação. Porque de facto não é a visão que o público tem. O público quase que parece que considera, principalmente quando há incêndios, a floresta como algo negativo que só causa problemas, quando na realidade é exatamente o contrário, é um setor de grande futuro, já de realidade e de grande futuro, apesar de todos os problemas, e são muitos que têm, mas já voltarei a eles. Vamos agora à questão do valor social. Valor social, há 2 ou 3 indicadores que também são importantes. Por exemplo, um deles é a questão do emprego. Do ponto de vista direto, as atividades da fileira florestal empregarão cerca de 70 mil pessoas, o que é importante do ponto de vista do emprego. E têm depois empregos e efeitos em empregos indiretos, que são difíceis de calcular, mas que a noção que se tem é que serão importantes também. Representam, no que respeita às indústrias, na parte industrial dos produtos da fileira, representam 12% do emprego de todas as indústrias transformadoras, portanto 12% significa uma percentagem bastante grande de todo o emprego das indústrias transformadoras e representam 2,2% do total das pessoas ao serviço das empresas. Ou seja, do ponto de vista do emprego, tal como do ponto de vista do produto interno bruto, a fileira florestal tem um impacto muito significativo. Mas talvez mais importante que este impacto em termos de emprego é o facto de ser um setor especial do ponto de vista social, na medida em que é um dos setores que permite criar um conjunto de rendimentos no interior do país. Infelizmente, o nosso desenvolvimento foi, principalmente desde os anos 50 do século passado, foi um desenvolvimento extremamente desequilibrado. Criaram-se, claro que não é caso único no mundo, mas no nosso caso foi especialmente desequilibrado. O interior do país foi-se desertificando, quer em termos de demografia, quer em termos de atividades económicas, e as duas coisas evidentemente estão ligadas, e o grosso da atividade produtiva portuguesa foi-se concentrando no litoral e, em particular,
nas duas grandes zonas metropolitanas. E esse processo, infelizmente, continua a suceder, como nós sabemos. Há poucas atividades que, por natureza, permitam servir para tentar reverter essa situação, isto é, que os rendimentos sejam gerados no próprio interior. Claro que pode haver incentivos para outras atividades, nomeadamente industriais e de serviços, que tanto se podem localizar nas zonas metropolitanas ou no interior, pode haver incentivos para que elas se dirijam para o interior. E boa parte da política regional, com pouco êxito, diga-se de passagem, mas grande parte da política regional vai nesse sentido. Mas setores que, tal como grande parte da agricultura, têm a ver com criar rendimentos no próprio interior, a floresta é, evidentemente, um caso especial desse ponto de vista. E no caso português, particular português, em que, de facto, a questão do desequilíbrio regional ou dos desequilíbrios regionais cada vez é mais grave, e eu penso que atingimos níveis já inaceitáveis já há algum tempo e cada vez a situação se agrava mais. Este é um aspecto que não pode ser esquecido, também na importância da fileira florestal. Pode ser também, pelos rendimentos que gera no interior, pode ser também, além disso, uma atividade que induza outras atividades, nomeadamente ligadas ao turismo e ao lazer, que, como sabemos, têm uma relação grande, muitas vezes, com espaços florestais. Finalmente, em relação à faceta ambiental, essa não é preciso desenvolver muito, toda a gente sabe a importância da floresta no que respeita à retenção do dióxido de carbono. Tem um aspecto que eu há pouco referi da importância, nomeadamente a nível industrial, de criar produtos que são amigos do ambiente e que podem substituir, como produtos artificiais, podem substituir produtos que não são tão amigos do ambiente ou que são intensos em energias não renováveis, por exemplo, e por aí fora. Portanto, é, desse ponto de vista, um setor também é amigo do ambiente e permite, em muitos segmentos, a reciclagem, que é também algo de muito importante hoje e cada vez mais no futuro das economias. Nós, nomeadamente em Portugal, temos casos importantes desse ponto de vista. Ou seja, eu não estou aqui a fazer propriamente propaganda, porque não vale a pena, toda a gente aqui estará ciente das vantagens da floresta, mas ao se apreciar do ponto de vista sistemático aquilo que é o valor macro-societal, se quiserem, das atividades da fileira florestal, nós podemos ser surpreendidos. Eu, pelo menos, fui, como disse, quando comecei a olhar para estes assuntos. Por isso, do ponto de vista da sustentabilidade, é um setor, um grande setor, que, de facto, tem diretamente a ver, no caso português, sendo um país em que a floresta, como disse há pouco, tem relativamente bastante importância, no caso português é um setor que contribui fortemente, quer para a sustentabilidade económica, quer para a sustentabilidade social, quer para a sustentabilidade ambiental. No entanto, a nível da produção individual, infelizmente, as coisas já são menos positivas, como sabemos. Sabemos que há muito menos produção florestal que poderia haver, que há muito mais catástrofes que poderia haver e que isso tem muito a ver com abandono de terras, com falta de rendibilidade de investimentos e por aí fora. Como é que podemos abordar de uma forma mais coerente esta questão? Eu penso que, olhando desapaixonadamente para o que se passa na floresta portuguesa, há dois círculos viciosos que são claros e que têm levado a aprofundar as dificuldades que a floresta tem tido em Portugal, que, do meu ponto de vista, dificuldades que resultam diretamente do desleixo em que a floresta teve durante décadas. De facto, o que sucedeu foi que o país ia mudando e as políticas florestais
não mudaram para acomodar o que o país ia evoluindo de forma desequilibrada, como eu disse há pouco, com o despovoamento do interior, com a redução da atividade agrícola durante muitos anos, portanto, com a criação de um ambiente que era muito diferente daquele que existia quando o interior estava povoado, quando as atividades agrícolas estavam em ascensão e que a floresta se integrava nesse conjunto de forma harmoniosa. De facto, continua a achar-se que não havia necessidade de olhar para a floresta, quando a verdade é que o despovoamento se acelerava, e pensar que as atividades florestais podem fazer da mesma forma de uma região desértica ou quase desértica, ou de uma região com pessoas a trabalhar diariamente. E, portanto, não há outra razão, do meu ponto de vista, senão este desleixo que houve, que existiu durante muito tempo e que não permitiu que houvesse uma reação àquilo que era a evolução geral do país, nomeadamente na ocupação do território. Os dois círculos viciosos têm a ver, um deles com o risco do investimento, outro justamente com a ocupação do território. De facto, hoje realizar um investimento na floresta é arriscado. É arriscado por causa dos incêndios, é também arriscado por causa das pragas, embora talvez o nível de risco diferente, e nós sabemos, não é preciso ser economista para o dizer, mas é um dos assuntos que os economistas estudam com alguma profundidade, sabemos que o risco é o primeiro fator inibidor do investimento. E, portanto, o que se deu é que a floresta portuguesa teve muito pouco investimento, não só privado como público. Privado, provavelmente, que o risco foi um fator inibidor desse investimento, e no público, porque, lá está, não houve a capacidade de entender que o país estava a mudar e que estava a gerar desequilíbrios que não permitiam que a floresta se pudesse manter como tinha sido tradicional. Pouco investimento significa uma floresta cada vez mais arriscada, cada vez mais desequilibrada, menos bem gerida ainda, ou não gerida de todo, e significa mais risco. Mais risco, mais floresta mal gerida, e gera-se assim este círculo vicioso que tem sido aquele que tem predominado nas últimas décadas. Claro que há experiências que evidentemente contrariam esta visão geral, eu estou a dar apenas uma visão geral. Sabemos que há muitas experiências e já tivemos aqui alguns exemplos, que contrariam esta visão geral, mas no todo português isto pode-se dizer, real. O segundo círculo vicioso tem a ver com o abandono do território. Portanto, mais abandono significa também menos gestão da floresta, maior risco, menor investimento, portanto, uma atividade que deixa de permitir que as pessoas se interessem por ela e que estejam no terreno e, portanto, ajuda a aumentar o abandono do território. E, portanto, são círculos viciosos extremamente difíceis de cortar de um momento para o outro, ou de cortar os nós gordos de um momento para o outro, mas a verdade é que são círculos viciosos que impedem que a floresta atinja o desenvolvimento que tem perspectivas para isso e que pode alcançar e participar muito mais ainda na sustentabilidade económica, social e ambiental do país. Claro que a questão do investimento do risco associado e a diminuição do risco tem muito a ver com aquilo que conseguirmos em termos de melhorar a gestão da floresta e, portanto, reduzir os riscos de incêndio e que leva, e isso, nesse aspecto, pode-se gerar um círculo virtuoso, ou seja, menor risco, maior capacidade de investimento, menor risco e por aí fora, e, portanto, esse corte, esperemos que esteja a começar a ser efetivo, esse corte do círculo vicioso. Infelizmente, devido às razões que sabemos, os incêndios tornaram-se verdadeiramente, é a avaliação que eu faço, os incêndios rurais uma prioridade da política, e ainda bem que é assim, como digo, só é pena que isso tenha vindo a suceder por causa dos acontecimentos de Pedrógão e do outubro do ano passado. No que respeita ao abandono de território, a questão é mais complexa, porque, aliás, temos um especialista do ordenamento de território, que é o professor Manuel Brandão Alves, e ele sabe, provavelmente muito mais do que eu, que as questões de ordenamento de território são sempre
complicadas, porque tem a ver com, não apenas com o setor florestal a si próprio, mas com todo um conjunto de setores, com toda uma gestão administrativa e por aí fora, e portanto são situações mais complexas. Mas nem por isso eu penso que poderemos dispensar e rapidamente uma política de ordenamento do território, de reabilitação do interior, e nesse aspecto a floresta será com certeza um elemento importante dessa política. Infelizmente não o temos feito, é outro desleixo. Houve muitas declarações, muitas políticas anunciadas, muitas coisas no papel sobre política regional e de redução das desigualdades do interior versus áreas metropolitanas, mas a verdade é que, do ponto de vista efetivo, pouco se fez. Espero que isso possa mudar também. Por isso, o investimento a nível individual é pouco rentável em muitos casos. É muito arriscado. Por outro lado, em outros casos, tem um período até se obter os rendimentos do capital investido muito prolongado. Depende, evidentemente, das espécies e dos contextos. Agora, a verdade é que, com os incentivos certos, e a questão fiscal, nomeadamente, é uma questão importante, tal como a questão do cadastro e outras questões que têm a ver com a mudança necessária para compensar as tais décadas de desleixo, eu penso que com os incentivos certos e com um corte na questão como os incêndios têm sido tratados, penso que será possível termos algum otimismo que no futuro, não será para amanhã, infelizmente, tudo isto demora tempo, mas no futuro possamos melhorar, de facto, as condições individuais de investimento da floresta. Porque com o mínimo de organização, com o mínimo de gestão, profissionalidade dos espaços florestais, a floresta é um bom setor para se investir em Portugal. Agora, não pode ser com o nível de risco que neste momento tem. Nesse aspecto, e para finalizar, no fundo, o que estamos a dizer é sempre a mesma coisa, é sustentabilidade. Quer sustentabilidade do ponto de vista do país no seu conjunto, quer sustentabilidade do próprio setor florestal. E para ele ter sustentabilidade, temos de melhorar muito a gestão de espaços florestais e por isso é que a questão da certificação florestal é, do nosso ponto de vista da Associação, um aspecto essencial que poderá ajudar, francamente, ao desenvolvimento do setor florestal, toda a fileira florestal. Agora, nada disto poderá funcionar se o nível de risco continuar a ser tão grande como tem sido. Muita gente especialista, e é com certeza verdade, apontam para que as alterações climáticas irão criar novos motivos de stress em vários domínios, nomeadamente na questão florestal, e, portanto, é algo que temos também de lidar com isso, mas também é importante ver que o próprio desenvolvimento florestal é ele em si próprio importante para mitigar alguns aspectos das alterações climáticas. Portanto, e para finalizar, eu tenho algum otimismo que se possa ter uma nova visão da floresta, empurrada pelos acontecimentos do ano passado, que isso mobiliza a sociedade portuguesa, como me parece haver alguma mobilização, e que aquilo que se está a fazer hoje, quer em termos de reforma florestal, quer em termos de prevenção e combate aos incêndios, não seja um fugaz imediato, mas que tenha sustentação a prazo e que entre verdadeiramente como um desígnio nacional que já devia ter entrado há muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João Ferreira do Amaral, pela limpidez que nos trouxe com a sua exposição relativamente ao que vale a floresta, do ponto de vista económico, social, ambiental. Eu creio que se até hoje houve alguém que ainda não fez nenhuma declaração de amor em relação à floresta, acho que deve caminhar rapidamente e passar a fazê-lo. Vamos ter 10 minutos de intervenções. Nenhuma intervenção pode ter mais que 3 minutos.
Portanto, façam favor de levantar o braço no ar quem quiser fazer alguma intervenção. Ernesto, 3 minutos. Foi muito clara a exposição. Eu ia levantar só uma questão, que há aqui uma contradição. Por um lado, a importância que mostrou a evidência que tem em Portugal do setor florestal. É contraditório com o quase nível mínimo de investimento público e o investimento privado limitado só ao setor industrial, portanto, neste caso, também, mas mínimo. Portanto, e é a questão que referiu muito bem, que quanto menos investimento, mais aumenta o risco, mais, portanto, agrava-se. E é um problema que alertava, como os florestais alertaram, e que o poder político não ouviu. Um florestal, Moreira da Silva, que eu ouvi dizer em 2000, quando me interessei por estes assuntos, que disse: esta gente é maluca, destruiu os serviços florestais, deixou criar a biomassa, a quantidade de energia que há nas matas são bombas de hidrogênio, bombas de Hiroshima, que vão explodir e vão matar pessoas. E vai a ser uma tragédia, é anunciada, e nós aqui tivemos isto é recorrente. A questão é, será que vamos mudar de vida? A questão é, só podemos, face a isto, face à tragédia que está aí, só com investimento pesado, a questão que falou dos incentivos, mas que tem que ser, não podemos estar à espera, porque cada vez a moral, as tropas estão desmoralizadas, não vai haver investimento, porque se não houver subitamente quase uma ruptura total com o que tem sido, para trazer investimento. Esse papel fundamental tem que ser o investimento público, neste momento. Já se desceu tão baixo que a situação é explosiva, conforme demonstrou. Portanto, a razão, o que é que me parece? Portanto, eu sou dos com cabelos brancos que convenci, aquilo que foi, hoje de manhã foi importante dizer, as pessoas os jovens estão a convencer os mais velhos a mudar de vida, a investir. Mas, claro, ninguém investe. Eu fui dos que convenciam o meu pai, que plantava eucaliptos, eu disse, vamos parar com os eucaliptos. E comecei a plantar milhares e milhares de castanheiros. E fazia o que vem nos provos, que era valorizar, preservar e gerir. Geria à minha maneira. Pronto. Aroca tem, e é isso que eu queria que... Aroca tem uma componente, tem 5.000 hectares... Ernesto, mais um minuto. Um minuto. Mata histórica que o Estado demitiu-se. Portanto, a questão que eu ponho agora, eu não posso convencer o pequeno proprietário a investir se eu tenho aqui uma mata que demorou, o Estado investiu, demorou 40 anos, quando vamos colher os frutos, veio num ápice, queimou tudo. E a seguir, acelerou o incêndio e queimou o concelho todo, deu 200% de área. Como é que se pode convencer o proprietário individual a investir ou a fazer, se o Estado ainda não tem um projeto de arborização, repor os 600.000 hectares, que é 1/6 da floresta que ardeu num ano, e ainda não há planos para fazer floresta? Isto é dizer, a opção que temos que tomar é, queremos a floresta ou desistimos da floresta? E a questão é, portanto, e o desafio é relacionado. O Estado tem que investir. E todo o setor, mesmo o único que tem rentabilidade, que é o setor industrial, é o único que tem know-how para fazer gestão e tem que disseminar o know-how para o próprio proprietário, porque isto é o conhecimento, mas nas universidades, juntado e cooperado com as autarquias, freguesias, mas principalmente o setor de papeleiro, que muitas vezes é hostilizado e tal, mas ele próprio, em termos de responsabilidade social... Ernesto, terminou o seu tempo. Pronto. É um apelo que eu fazia... Faça o terminar. Peço desculpa. Mais intervenções, juntávamos 3. Não há mais nenhuma intervenção? Sr. João Ferreira Amaral. Bem, eu concordo consigo. Quer dizer, na realidade, um dos aspectos, do meu ponto de vista, do desleixo que eu referi durante décadas, é em grande parte a responsabilidade pública. Justamente porque o Estado deixou de ter serviços suficientemente com eficiência suficiente para gerir aquilo que ele geria, que era a política florestal e os incentivos que dava.
Não se compreendeu que, de facto, o contexto estava a mudar, o contexto do território e da ocupação do território estava a mudar e de uma forma muito açoarada. Só se compreendia isso olhando para os bairros de lata nas zonas metropolitanas, mas não se compreendia a outra vertente, que era o que sucedia nas regiões de origem dessas pessoas que se acumulavam nas zonas metropolitanas. E, de facto, foi um desleixo total que penso que ficará na história e que será um dia estudado por os nossos descendentes nas universidades. Isso levanta um problema político importante, que eu não vou abordar porque não sou especialista em ciência política. É que não será por acaso que isto sucede. É que o horizonte dos benefícios políticos que um governo pode obter com uma política florestal é um horizonte muito mais largo, é um horizonte de longo prazo, muito mais largo que aqueles que são os benefícios que, infelizmente, cada vez mais os eleitorados pretendem a curto prazo. E isso pode estar aí uma razão última deste desleixo, porque não há outra razão, porque nem sequer era muito dinheiro. Nem sequer era muito dinheiro. Eu aqui há uns anos, eu normalmente conto esta história, se calhar já ouviram alguns de vocês, mas aqui há uns anos, talvez uns 15 anos, fazia parte do Conselho Económico e Social e era relator, fui relator de vários parceiros sobre o Orçamento de Estado, e um dia lembrei-me de tentar respigar do Orçamento de Estado o que é que o Estado gastava em florestas, justamente. Ainda não estava aqui na associação, mas era um setor que eu achava que tinha potencialidade, embora sem conhecer mais de próximo, e entretive-me a tentar avaliar o que é que o Estado gastava na floresta, em termos de investimento. E cheguei à conclusão que era menos do que um grande branco da altura gastava com o seu próprio Conselho de Administração. E, portanto, isto diz bem das prioridades do país, como é evidente. Eu penso que, de facto, o Estado tem que aumentar a sua responsabilidade em relação à floresta. Agora, há a questão dos incêndios, e penso que o que se está a fazer é o que pode e deve ser feito, e espera que seja sustentadamente feito, e que não se perca apenas para este ano, que penso que vai levar muitos anos a ser necessário. Mas, do ponto de vista da floresta propriamente, penso que o Estado devia intervir em três dimensões. Por um lado, em criar as condições de investimento, e nesse aspecto o cadastro, a meu ver, é essencial para muitas zonas do país, que são uma minoria as que elas têm o cadastro razoavelmente feito, e é uma função que compete ao Estado, é como a Defesa Nacional, quer dizer, não pode haver outra entidade a fazer isso senão o Estado. Portanto, nem sequer é uma questão de interpretação do que é que devem ser as funções do Estado. Isso, enfim, há agora experiências piloto, como sabem, a decorrer. Esperemos que, eu não conheço ainda a avaliação, não sei se já está feita, penso que ainda não, dessas experiências pilotos. Espero que estejam a correr bem e que possam ser replicadas em breve para todo o território que não tenha cadastro. O segundo aspecto, penso que é o incentivo ao investimento privado. Não é bem criar as condições, é o incentivo. E aí o incentivo fiscal é essencial. É essencial porque, de facto, se trata de um investimento a longo prazo, em muitos casos, e um investimento privado a longo prazo já sabe que tem à partida um handicap em relação a investimentos que são em que se obtêm resultados a mais curto prazo. E, por outro lado, é um incentivo que tem a vantagem de que o Estado só deixa de receber dinheiro se o investimento efetivamente se realizar, que é o que o Estado pretende. E, por isso, a parte dos incentivos fiscais é importante. Julgo que também seria importante a remuneração dos serviços ambientais que os produtores florestais gerem, que é importante não só porque é justiça, porque a floresta cria externalidades positivas, ou seja, aspectos positivos que todos beneficiamos e acabamos por não pagar a quem tem o seu espaço florestal, mas também é importante porque pode ser um veículo. Eu não acho que a remuneração dos serviços ambientais devesse ser incondicional, devia ser condicional à existência de boas práticas de gestão do espaço florestal e, portanto, pode ser um vínculo de incentivo à melhor gestão do espaço florestal. Finalmente, o Estado tem que ser mais, do meu ponto de vista, mais ambicioso em termos do ordenamento florestal. Já nem falo do ordenamento do território, que
essa questão também é essencial, mas vai muito para além da floresta, mas do ordenamento florestal. E aí deve terem noção, que infelizmente me parece que muitas vezes não é visível, que a floresta é também um recurso económico, que tem de criar condições para que a floresta seja um recurso económico, que remunere suficientemente quem nela investe, porque não tenhamos ilusões. Pensar que, como muitas vezes pensa criar um conflito artificial entre ambiente e economia, é, do meu ponto de vista, um enorme erro, porque se uma floresta, como qualquer outro património, isso é constante na floresta, como é no turismo, como é em muitos outros domínios, se um determinado património não tem rendibilidade, acaba por se degradar. E no caso da floresta, acaba-se por degradar até em termos de catástrofes naturais e do próprio ambiente. Por isso, estou inteiramente de acordo consigo. Falta muito, eu não diria tanto talvez investimento, falta muita ação do Estado, que em parte será também investimento, mas não só. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Parece que não. Temos agora um intervalo de um quarto de hora. Ou melhor, daqui a um quarto de hora começamos. Um bocadinho diferente.